Sabe que sempre que eu subo aqui dá um frio na barriga, né? Dá um frio na barriga porque vocês são importantes. Se vocês tivessem ficado em casa, eu ia estar bem tranquilo, não ia ter ninguém aqui, não ia dar um frio nenhum. Mas vocês estão aqui. E sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos porque vocês são importantes. E eu vou fazer duas promessas para vocês hoje. A primeira é que hoje vocês vão sair daqui transformados. Vocês vão ter uma vida nova a partir de hoje. E a segunda promessa é que eu vou lembrar o nome de vocês em todas as minhas orações, todos os dias. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês ainda acreditam em promessas? Quando foi a última vez que alguém prometeu alguma coisa para você e você realmente viu que a pessoa cumpriu? Ou melhor ainda, quando foi a última vez que você prometeu alguma coisa? Você cumpriu? Você prometeu, eu não vou mais tomar Coca-Cola de hoje em diante, porque vai derreter os meus ossos. Conseguiu? Tem muitas coisas que a gente promete, tenta, mas a gente não consegue, né? Mas vamos ver como é que são as promessas da Bíblia. Essa é a grande diferença. Vamos ver o que diz lá em Josué, capítulo 21, 45. Abram lá bem rapidinho, nós vamos passar vários versículos aí para entender. Josué, capítulo 21, 45. Acharam lá? Dá para ler aí, tem um pouquinho de luz do sol, mas dá para ler aí também. Aí diz assim, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Então ali em Josué está nos confirmando que todas as promessas de Deus, todas as promessas do Senhor se cumpriram. Em Atos, abre lá em Atos 13, 32 e 33. Acharam? Atos 13, 32 e 33. Vamos lá? Nós lhe anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu às nações, aos nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, no Salmo capítulo 2, versículo 7, não precisa ir lá, e em Hebreus 5, 5, fala essa mesma parte, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E aqui, então, as promessas foram cumpridas nos filhos. Os antepassados tiveram a promessa, mas foram cumpridas aos seus filhos. E também Gálatas 3, vai lá para Gálatas, um pouquinho para frente, capítulo 3, 22 ao 24. Acharam lá Gálatas, capítulo 3, 22 ao 24. Lá diz assim, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sobre a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Então, aqui tem 3 exemplos que as promessas do Senhor primeiramente foram cumpridas, depois foram cumpridas através dos filhos e agora pela fé e não mais pela lei. Então essa promessa ela é muito melhor porque ela é pela fé, não é mais pela lei, é a promessa nova. E Hebreus capítulo 9, um pouquinho mais para frente, capítulos 9, 15, Hebreus capítulo 9, 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então, Cristo morreu por causa da primeira aliança que Deus tinha feito e não foi cumprida. Então, aqui são vários exemplos de que as promessas de Deus sempre são cumpridas. Também 1 João 2, 25, não precisa abrir lá, talvez apareça aí na tela, diz que Jesus morreu por nós, o justo pelos injustos. Vamos ver se aparece aí. Morreu por nós uma única vez. Então Jesus cumpriu a promessa, a última promessa da nova aliança. Ou seja, Jesus é a promessa eterna, não precisa mais ninguém morrer. Jesus morreu por todos. Agora abre 2 Pedro, capítulo 3, do 1 ao 14. Vamos ler o texto de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, aliás, do 1 ao 14.
Amados, esta é agora a segunda carta que lhe escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esqueceram de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, e esta foi formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, aguardando para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgo alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nele há será desnudada. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus e a terra serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperamos essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Vamos orar novamente. Senhor, agradecemos a Ti porque Tu és o soberano Senhor. Tu és acima de tudo e de todos. Tu cumpre as Tuas promessas, ó Pai, não é como nós, os humanos. Tu és, Senhor, a nossa segurança, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Tu és digno de ser louvado e adorado, Pai. Cremos, ó Pai, nas Tuas promessas e pedimos, Senhor, que Tu nos instrua enquanto vivemos aqui na terra. Que possamos, sim, apressar a Tua vinda, porque esse é o propósito e é esse o nosso entendimento, Pai. Para que cumprimos aqui, Senhor, o ministério que cabe a cada um de nós. É isso que pedimos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pedro aqui está falando: o Senhor não demora em cumprir as suas promessas. Por que Pedro fala isso? Porque antes as promessas foram feitas aos profetas, depois os apóstolos, e agora para nós através da palavra. Então há confirmação dessas promessas e assim vai continuar até as próximas gerações. Sempre haverá as promessas, sempre haverá o cumprimento das promessas de Deus. O que Pedro está alertando aí? Que eles deviam se recordar dos mandamentos do Senhor. Quais são os mandamentos? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento e toda a tua alma, todo o teu coração. Ama o próximo da mesma forma. Ama como a ti mesmo. Esses eram os mandamentos. Pedro fala que as pessoas que estão duvidando da palavra, que estão colocando em dúvida. Já passou 2000 anos, já teve histórias disso, daquilo, nada aconteceu, tudo continua como era. Essas pessoas, elas esqueceram que a terra do nada foi formada. Pelas águas foi formada. Se vocês lerem lá no início de Gênesis, vão aprender que não existia nada. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas e não havia nada, era um caos, era uma escuridão, não havia nada de nada. Então Deus do nada formou as águas, separou as águas e formou a terra e tudo que existe, seja debaixo ou em cima da terra, nas profundezas do mar. Pedro também explica
que pela palavra de Deus a mesma terra foi destruída e ficou desnudada, né? No versículo 5 fala isso, que a terra foi desnudada, aliás, no versículo 6, e voltou a ser como era no princípio, sem nada. Então, isso foi no dilúvio. Pela palavra de Deus, também a terra está guardada para o fogo. Melhor, o versículo 7, vamos ler o que diz o versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra, não é nem só a terra, é os céus, porque fala do sol, fala que as estrelas vão cair, fala da lua, fala de muita coisa se você ler outros textos. Então, pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existe, estão reservadas para o fogo, aguardando para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então, a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus não muda, ele vai cumprir as suas promessas. E quando ele fala que pela palavra de Deus haverá novos céus e nova terra, lá em Apocalipse, nós temos, abre lá o 21, do 18 ao 27, que fala, Pedro fala, aliás não é Pedro, é João, né? Quando João está lá na ilha de Patmos, ele vai escrever a última carta, que é o Apocalipse, e ele fala como é que seria esse lugar que Deus está preparando para nós. O que é esses novos céus e nova terra? Ela começa antes aí, mas eu vou ler só do 18 para não ficar muito longo. Aí diz o seguinte: o muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisopraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. E a glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro de vida do Cordeiro. Então, essa é a promessa que Deus fez para nós. É a promessa que nós vamos ter um lugar assim. Tem tanta coisa boa que eu nem sei falar o nome direito aí. Tem tanta joia aí que a gente nem conhece, né? Algumas, creio que o ser humano nem conseguiu desenterrar ainda. Não acharam onde é que estão essas joias aí. De tão valiosa que devem ser. E essa cidade, esse novo lugar, se você ler um pouco antes, vai falar que ela é quadrangular, ou seja, ela é quadrada. Tem 4 lados igual, de 2.200 quilômetros de comprimento, largura, altura, enfim. Daqui a São Paulo, ida e volta. Né? Então, essa é a cidade com 12 andares, segundo o que a gente leu aí. Então, o que vocês entendem? Podemos ou não confiar nas promessas do Senhor? Muitas vezes as pessoas colocam em dúvida, mas nós não podemos ter dúvida. Outra coisa que me deixa contente, feliz da vida, é que hoje nós não precisamos inventar nada, não precisamos achar coisa alguma, um novo modo de ser cristão. Por que nós não precisamos? Porque nós só precisamos seguir os exemplos bíblicos. Nós poderíamos aqui citar muitos exemplos bíblicos de como ser um cristão que segue de fato a Deus. Eu vou citar alguns aqui, para os mais conhecidos, lógico, que vocês já ouviram falar, para ser mais fácil. Nós temos, por exemplo, José do Egito, né? José, um homem fiel, que foi vendido como escravo, que depois foi preso, que aconteceu várias coisas erradas com ele. Podia ser um drogado, podia ser um bandido, ele ficou
longe do pai e a mãe, podia acontecer qualquer coisa com ele. Mas ele foi fiel. E depois ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito, que era o maior império da época, só abaixo do rei Faraó. Então esse é um exemplo que dá para ser lido, essa história dá para ser seguido. Nós temos Noé, que é outro exemplo. Noé viveu num tempo onde todos eram corruptos, onde ninguém era confiável, não tinha um, era só Noé. Deus viu graça em Noé. Ele foi o único que Deus disse, olha, por causa desse um, claro que daí teve a família dele, talvez até por causa dele, Deus não destruiu toda a humanidade. Então Noé, naquela época, podia ser considerado um homem de fé, podia ser considerado um homem de exemplo. E nós temos esse exemplo na Bíblia. Aí depois teve Abraão. Abraão fez algumas coisas erradas. Quem não faz? Todos cometem alguns erros. Mas Abraão teve um ponto que eu digo para vocês, eu jamais faria. Vocês sabem que idade tinha mais ou menos Isaac, quando Deus pediu para que Abraão crucificasse seu próprio filho e queimasse como sacrifício no fogo? De 27 a 34 anos. Experimenta pegar um filho hoje de 27, 30 anos e diz para ele, você vai ter que ser sacrificado a Deus. Abraão não negou seu próprio filho. E pior, esse filho era o filho da promessa. Deus fez uma promessa para Abraão e Sara, dizendo, vocês vão ser os pais de uma grande nação. Todos os filhos de vocês vão ser como a areia do mar, como os grãos da areia do mar, como as estrelas do céu. Imagina o que Abraão pensou. Mas espera aí, Deus, eu já estou com mais de 100 anos, ou quase 100 anos, não sei bem ao certo, né? E agora tu me pede para matar esse filho. Eu não tenho mais condições de ter filho, como é que eu vou ensinar ele depois? Então, Abraão mostrou obediência a Deus nessa hora e serviu como exemplo. Moisés é outro exemplo que pode ser seguido. Moisés viveu como um príncipe, morava lá no Egito, né? De novo, um império fortíssimo, vivendo do bom e do melhor. Podia ter casado com uma princesa, mas não. Foi lá para Midian, casar com a Zípora. Mas o pai dela tinha umas ovelhinhas lá, tinha mais 6 irmãs para dividir. Foi lá, ficou 40 anos lá com a Zípora lá no deserto, cuidando das ovelhas, para depois voltar e tirar o povo do Egito. E eu digo para vocês, se vocês lerem toda a história de Moisés e toda a lei, vocês vão ver como Moisés foi um homem muito paciencioso. Muita paciência Moisés teve. Só uma vez que ele perdeu a paciência, mas é um exemplo a ser seguido. Josué é outro exemplo a ser seguido. Josué é um exemplo da conquista. Deus falou para Moisés, seja forte e corajoso, e eu estarei contigo. Josué conquistou a terra prometida, que até então não tinha sido conquistada. Então também é um exemplo a ser seguido. Davi, o que dizer de Davi? O rei Davi. Ele foi um cara muito confiante. Ele foi enfrentar aquele Golias, né? Nem vamos fazer muito comentário, mas ele não era rei nenhum. Ele não era nada. Ele era o caçula de mais uma família de 7 irmãos, 6, 7 irmãos aí também, os filhos de Jessé. Então, Davi é um exemplo de pessoa confiante. E mais do que isso, Davi tinha um coração que agradava a Deus. E mais ainda, Deus prometeu a Davi que jamais o trono de Israel, o seu povo, ficaria sem um herdeiro da linhagem de Davi. Tanto que seguindo mais adiante, depois vocês vão entender que Jesus vem da linhagem de Davi. E o último exemplo que eu quero citar é Daniel. Se vocês lerem o exemplo de Daniel, num tempo super difícil, o tempo onde havia uma guerra, onde foi destruído tudo, onde o povo de Israel ficou prisioneiro, Daniel foi fiel. E toda vez que Daniel orava ou pedia alguma coisa para Deus, a resposta vinha imediatamente, e ainda o anjo dizia assim, a tua oração foi ouvida porque tu é muito amado. Eu vim logo porque tu é muito amado. Então Daniel também foi um exemplo, junto com aqueles outros 3 jovens que estavam lá com ele na Babilônia. Todos esses são exemplos para nós hoje na Bíblia. Mas o que eles tinham em comum? Eles tinham uma coisa em comum.
e muitos outros que podiam ser citados aqui. Eles acreditaram nas promessas de Deus. Deus disse, vai lá e tira o meu povo. Mas Jesus, Deus, como é que eu vou fazer isso? Vai lá que eu vou estar contigo. Eu vou livrar o povo de lá. Confia no que eu estou falando. Então todos eles confiaram nas promessas. De vez em quando, mas será que eu vou mesmo ficar um pouquinho, receoso? Mas creio que isso é humanamente normal. Todo mundo fica receoso quando tem que enfrentar uma dificuldade, Mas eles confiaram nas promessas. E é claro que agora eu quero falar do exemplo de hoje. O exemplo que nós temos hoje, que é o próprio Jesus. Este é o maior exemplo de cumprimento da promessa do Senhor. Abre em Hebreus aí, capítulo 5, do 7 ao 9. Volta um pouquinho aí. Ali diz o seguinte, capítulo 5, 7 ao 9. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu oração e súplica, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então Jesus foi o próprio exemplo de cumprir a promessa do Pai. Se não fosse que Jesus tivesse cumprido a promessa, hoje nós não teríamos a salvação. Se não fosse que Jesus tivesse sido a obediência, tivesse sido submisso ao Pai, esse exemplo, jamais hoje nós teríamos essa salvação. O que foi o aditivo, então, para que isso ocorresse? Qual foi a coisa mais importante com todos os que eu citei antes e com o próprio Jesus? Todos foram submissos e obedientes. Jesus, então, é o maior exemplo disso. Quando Jesus veio para a terra, ele começou o ministério, ninguém sabia de fato o que ia acontecer. As pessoas simplesmente achavam que ele era mais um igual aos outros, porque até então eles já tinham visto muitas coisas parecidas com o que Jesus fazia. Jesus ensinava a palavra, Jesus pregava, só que aí Jesus começou a fazer alguns milagres. Os profetas também anunciavam a palavra, os profetas também pregavam, tanto que muitas vezes falavam, Jesus é um dos profetas. Acho que é Elias que voltou. No começo, todo mundo achava que não ia acontecer nada, que era só mais um profeta. Mas aí Jesus foi mostrando por que veio, o seu ministério, os milagres, e foi indo até o ponto de morrer e ressuscitar. É isso que é interessante na vida da pessoa que é fiel a Deus, na vida da pessoa que segue realmente a Cristo. Porque aparentemente não faz diferença alguma. Parece, nossa, mas quem é o fulano de tal? Não é ninguém. Tá, o que ele faz? Mas quando a pessoa realmente ela se submete, ela obedece, cada vez mais começa a se ver a diferença. Por que esses grandes homens da Bíblia foram registrados, foram citados na Bíblia? Porque teve diferença na vida deles. Porque as pessoas viram e ouviram. Não foi simplesmente, vamos anotar aqui, o Adelar agora, ele é cristão, então ele ajuda o fulano lá, ele vai lá orar com ele, não sei o que. Não, faz toda a diferença a vida da pessoa, ela tem que ser uma vida realmente de submissão e obediência a Deus. Uma vida que agrada a Deus, senão não faz diferença nenhuma. Senão não vai ter registro nenhum, talvez nem no céu. E Jesus começou então esse ministério e fazendo essa diferença, fazendo tudo o que os outros, os primeiros, não tinham feito ainda. Ele foi muito além. E além de obedecer, de cumprir todas esses requisitos que a Bíblia fala, Jesus também cumpriu toda a lei. Olha o que é interessante. Nós lemos que as primeiras promessas deu errado. Por que a primeira promessa que foi citada, foi lida e relida, quantos tentaram resgatar
Depois os reis após reis, tentando uma parte para cumprir, vão fazer isso. Esdras, Neemias e juízes e assim por diante. Vários juízes tentaram, porque não deu certo. Mas é interessante que Jesus cumpriu a lei. Porque as pessoas pensam, até hoje, em parte, que para você ir para o céu, você precisa cumprir a lei. Que você precisa seguir aquilo que está dizendo, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquele outro. Não, Jesus cumpriu toda a lei. Essa é a maravilhosa e segunda promessa que nós temos. Jesus é a nossa salvação. Ele já pagou a lei, ele já cumpriu tudo, ele já pagou os nossos pecados. Nós não precisamos fazer mais nada. Por isso que fez toda a diferença. Nós não precisamos fazer mais nada em partes. Não precisamos morrer por nossa salvação. Não, isso não. É claro que nós precisamos ser obedientes e ser submissos e tementes a Deus. É claro que nós precisamos aceitar essa graça que Jesus veio nos trazer. Então, o que é importante hoje nos nossos dias? A Bíblia diz que nós deveríamos ser plenamente maduros espirituais. Ou seja, chegarmos à maturidade de Cristo. É a nossa visão, é aquilo que nós temos falado, que nós devemos ser semelhantes a Cristo. Aí talvez você fique perguntando, nossa, mas como é que eu vou ser igual a Cristo? Como é que eu vou ser semelhante a Cristo? Ele é Deus, e eu sou carne e osso e com algumas dores ainda, com algumas falhas de memória, com alguns distúrbios. Como é que eu vou ser igual a Cristo? Nós, primeiro de tudo, nós não precisamos mais morrer. Eu quero que vocês abram ali em Hebreus mesmo 9, nós estamos aí, 9. Vamos ver o que diz o 9:28. Esse é um versículo que muita gente já sabe de cor. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então Jesus, ele morreu por nós. Nós não precisamos mais fazer isso. Então já é uma grande coisa para nós sermos semelhantes a Cristo. Não precisamos morrer por nossa salvação. Que joia, que bom, porque senão ia ser complicado, Tem mais uma questão importante que Pedro falou lá no capítulo 3 de Pedro, 2 Pedro. Que nós precisamos seguir os mandamentos. Para sermos semelhantes a Cristo, precisamos seguir os 2 mandamentos. Quais são os 2? O primeiro, amar a Deus de todo o teu coração. Como é que nós podemos amar a Deus? Obedecendo, sendo submisso a Deus. Você quer um exemplo? Sabe quando que eu entendo que o meu filho me ama? Quando ele me obedece, quando ele me respeita. Mesmo quando ele não queira. Mas, em amor e respeito ao Pai, ele o faz. E isso, para mim, o meu entendimento é uma demonstração de amor. Porque o amor, eu já falei aqui, é atitude. Não é um sentimento. Às vezes é um sentimento, mas muitas vezes é atitude. E o amor ao próximo, o amor com o próximo, é necessário de atitude. Faz por amor. Mas ele não merece. Não importa. Faz por amor. Então o primeiro mandamento é obediência e submissão a Deus. O segundo é amar ao próximo. Como é que Jesus deu o exemplo de amar ao próximo? Ele veio para servir, não para ser servido. Jesus veio para servir. Ele não estava preocupado que alguém fosse servir ele. E nós, amar ao próximo, é servir. Se você está aqui na terra para ser servido, você vai ter muitas frustrações. Vai desanimar muitas vezes. Vai ficar chateado porque as pessoas não vão querer fazer o melhor para ti. E aí você não vai, mas será que eu estava certo de fazer isso, fazer aquilo, porque agora a pessoa não reconheceu, a pessoa nem percebeu. Gente, amor verdadeiro não olha isso. Amor verdadeiro vai de madrugada. Amor verdadeiro vai no sábado fazer, estourou o cano da água, tem que abrir a valeta lá, picão. Vamos lá, gente, é amor. É teu irmão, faz parte do teu célula, faz parte do membro de Cristo, é membro de Cristo, aliás, faz parte do corpo. Isso é amor. Então, como é que nós podemos ser semelhantes a Cristo? Esqueçam que Deus está lá em cima, que Cristo está lá em cima, Ele é Deus, e nós estamos aqui na terra e somos pequenininhos. Não, esqueçam.
O Serginho falou uma vez há muitos anos não, acho que o ano passado, ele falou assim que Jesus vive com nós, está sempre com nós. Então, se você vai no bar tomar uma cachaça, toma duas, uma para Jesus. Se você está dirigindo e você buzinar para alguém ficar bravo, dá duas buzinadas, uma para Jesus também. Então, ele não está distante, ele não está lá em cima, ele está junto. Então, nós podemos sim ser semelhante a Cristo. E como é que nós podemos fazer isso? Então, porque servir ao próximo e ser submisso e obediente a Deus implica em atitudes. E eu quero falar dessas atitudes. Como é que nós podemos ter algumas atitudes, então, para sermos mais semelhantes a Cristo? Voltamos lá para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. O versículo 14 diz o seguinte, ó: portanto, amados, enquanto esperamos estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. 3 coisas. Em paz. Como é que eu preciso ser encontrado em paz? Primeiro, eu preciso estar em paz com os outros. Se eu não estiver em paz com as pessoas, eu não estou em paz comigo. Eu preciso estar em paz com os outros, familiares, filhos, esposa e sogra e companhia limitada. Eu preciso estar em paz com os irmãos, com os outros. Depois eu preciso estar em paz comigo mesmo. Ah, mas eu quero fazer isso. Não, o Espírito diz, olha que isso aí não está bom. Ah, mas eu vou para cá. Não, tu vai para lá porque aquilo lá não está bom. O Espírito ele fica lá, né? Fica cutucando. Se eu não tiver paz, daqui a pouco eu vou ter que dividir o meu corpo ao meio. Uma parte para um lado, outra para o outro. Então, preciso estar em paz comigo mesmo. Ou seja, foco, objetividade, direção. Isso é ter paz. Você quer um exemplo como é difícil você ter paz quando você está dividido? Experimenta ir para Porto Alegre o dia que você gostaria de estar em São Paulo. Ou você está em São Paulo com a cabeça em Porto Alegre, ou você está em Porto Alegre com a cabeça em São Paulo. Não funciona. Se você está num lugar e gostaria de estar no outro, você não vai estar em paz. E é isso que nós precisamos entender. Precisamos estar focados na mesma direção. Semelhantes a Cristo. Precisamos estar focados em Deus, em Cristo. A segunda questão, ali diz que é para nós sermos imaculados. Limpo. O que significa estar limpo? Limpo não quer dizer que eu vou estar sem pecados. Ninguém vai parar de pecar. Significa que os meus pecados estão confessados. Eu aceitei o sangue de Cristo pelos meus pecados. E os meus pecados estão confessados. Isso significa imaculado, limpo. Mas preciso confessar os meus pecados. Também ali diz que é para mim ser inculpável. É para nós sermos inculpáveis. Se eu pequei contra um de vocês, eu devo pedir perdão. Para que ninguém possa me acusar. Porque senão, se alguém diz, não, mas espera aí, eu posso levantar aqui uma dúvida, posso culpar o fulano de tal coisa. Então, eu não sou mais inculpável. Então, esse relacionamento de confessar os pecados uns aos outros, isso é muito necessário, gente. A Bíblia diz, confessem os seus pecados uns aos outros para que sejam curados, para que sejam perdoados. Muitas vezes nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Lógico que primeiramente é Deus, não resta dúvida. E também eu preciso ser inculpável na questão com Satanás. Porque se eu tenho um pecado não confessado com algum de vocês, ou com Deus, Satanás vai dizendo, cara, não é bem assim, Te lembra aquele dia lá, olha, ninguém viu, tu acha que ninguém sabe nada? Não. Aí ele começa a te jogar essas fagulhas, né, de pimenta, sei lá, na tua mente para te distorcer. Não, olha que tu é culpado sim. Olha, tu fez tal coisa. E tu lembra aquela outra vez, tu fez mais tal coisa. Então, gente, não deixe de confessar os pecados. Confesse ao seu irmão, confesse a quem for e confesse a Deus. Para que ninguém possa acusar. Nem quando nós chegarmos lá no céu, Satanás vai dizer, não, esse aí tem isso, isso e aquilo. Não, não pode. Versículo 11, aí mesmo. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Viver de maneira santa. Por que aqueles homens fizeram a diferença no passado? Porque eles seguiam a Deus. Viviam de uma maneira que mostrava santidade. Viver de maneira santa significa ter atitudes
geradas do Espírito Santo. Não é só fazer o que eu acho, é realmente viver em santidade. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Olha, tem muita gente que acha que tem a salvação e vai para o inferno. Então nós temos que ter certeza, temos que realmente viver de maneira santa, que o Espírito possa conduzir a nossa vida. E viver uma vida piedosa. O que é ser piedoso? Piedoso é a gente se compadecer do próximo, ter piedade. Eu não sei quantos lembram da Igreja Católica, quando a gente ia na missa e dizia: Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade. Senhor, tenha misericórdia de nós. Quer dizer, nós temos que ser piedosos. As pessoas merecem? Às vezes não. Mas a Bíblia diz: não seja piedoso, bondoso, ou justo, ou ame o próximo porque eles merecem. Não, a Bíblia diz: só faz. Deixa que eu cuido do restante. Deixa que eu cuido. Então é isso. Ser piedoso é ter compaixão da pessoa. Se ela vai merecer ou não, isso é com Deus. Não pense por esse lado. Versículo 12. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Aquele dia os céus e a terra serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Por que nós devemos apressar a vinda do Senhor? Vocês sabem por quê? Porque para o Senhor, um dia é como 1000 anos, está escrito aí. E 1000 anos é como um dia. Lá na eternidade funciona assim. Então você imagina que se Deus resolver de atrasar um dia a volta de Jesus, Jesus atrasar um dia, nós vamos viver mais 1000 anos. Quer dizer, nós não, as próximas gerações. Se Jesus resolver de atrasar 1 hora a sua vinda, vamos supor que o dia é 12 horas. 1 hora vai dar 83 anos. Daqui 83 anos eu não estou mais aqui. E muitos de nós não vão estar mais aqui. Então, por que nós devemos apressar a vinda de Jesus? Porque cabe a nós falar do Evangelho. Cabe a nós falar de Jesus. E a Bíblia também diz que Deus não vai voltar enquanto todos não ouvirem. Então, eu não sei como é que você está nessa parte, mas isso faz toda a diferença de seguir o exemplo de Cristo, de seguir os exemplos. Eu não sei como é que está os vizinhos, os parentes, as pessoas do bairro aqui, quantos nós temos para falar de Deus? Eu tenho certeza que muitos não ouviram. Muitos precisam ainda ouvir de Deus. Talvez já ouviram algum comentário na TV, na internet, não sei o quê, mas não entenderam. Então nós precisamos cumprir essa parte. E se nós não fizermos essa parte, não sei. Talvez Jesus demore 2 horas para voltar, 3 horas, 100, 200, 300 anos. Não sei. Agora, eu quero fazer o comentário do que eu falei no início. Vocês não acreditem nas minhas promessas, porque eu vou pedir perdão para vocês, aquelas promessas eram falsas, tá? Então eu já estou pedindo perdão para ser inculpável aqui, tá? Agora acreditem nas promessas de Deus. Acreditem nas promessas de Jesus. E se vocês acreditarem, vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Que nem eu falei antes, pode fazer toda a diferença a partir de hoje mesmo. Nós podemos ser vistos como alguns exemplos da Bíblia. Não precisamos reinventar a roda, que nem se comenta. Nós só precisamos seguir os exemplos. E melhor do que isso, só tem um jeito de nós seguir o exemplo da Bíblia. É ler a Bíblia. O Edgar comentou isso aqui, domingo passado. Nós precisamos tirar um tempo maior para ler a Bíblia. Aquela estatística de 10 minutos, a maioria dos cristãos leem a Bíblia 10 minutos por dia, quando lê. Alguns talvez mais, alguns talvez leiam meia hora, 1 hora, não sei. Mas, gente, hoje nós estamos perdidos na modernidade. Nós estamos perdidos na modernidade. Todos os meios de comunicação, eles nos distraem. Eles nos tiram do foco. E se não for os meios de comunicação, é a modernidade em si em geral. É o automóvel que nos leva para algum lugar distante, é o shopping, sei lá, tem tanta coisa hoje para envolver. Não é errado nada disso. Não é errado. A questão é só nós não fugir da direção. A questão é só nós não esquecer que nós estamos aqui por causa de Cristo, que nós estamos aguardando a volta de Cristo, que a terra e o céu vai ser derretido. É só nós não esquecer dessas coisas. E melhor é nós colocar na nossa mente que nós só estamos aqui por causa disso. Não é por causa do WhatsApp, não é por causa do Facebook, não é por causa da televisão, não é por causa do shopping, por causa da minha casa, por causa do carro, não é por causa da minha moto, enfim, não é por causa de nada mais que nós estamos aqui.
Se não fosse por causa de Cristo e por essa razão, e da nossa crença, e do nosso crescimento para chegarmos à maturidade de Cristo, nós não estaríamos mais aqui. Não faz sentido. Nós estaríamos aqui chovendo no molhado, que nem diz. Né? Nós só estamos aqui por causa de Cristo. Eu falei para o meu irmão essa semana, não sei que dia que eu liguei para ele e nós estávamos comentando alguma coisa sobre isso. Eu disse, sabe qual é o problema do ser humano hoje? Eu falei no geral, não dos cristãos, mas inclusive dos cristãos. É que o ser humano, ele está vivendo para as coisas ao seu redor. E Deus permite as coisas ao redor para a vida do ser humano. É inverso. Ou seja, as coisas que estão no nosso dia a dia, que envolvem a gente tanto, elas só servem para uma coisa, para formar o nosso caráter. Deus permite um microfone, uma bateria, um som, todas as coisas só para formar o nosso caráter. Deus deu uma família, Deus colocou pessoas, uma do lado das outras, só para formar o seu caráter, para ser mais semelhante a Cristo. E não ao contrário. Não, eu estou aqui na terra porque, olha, daí eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu ajudo esse, eu ajudo aquilo. Não é porque eu faço. Não, é porque Deus fez para que eu aprenda. Então não temos mérito nenhum. Não podemos pegar glória nenhuma para nós, nenhuma. Se eu fizer alguma coisa boa, é porque Deus quis. Porque tanto o querer como o realizar vem de Deus. A única coisa que eu preciso fazer é sim estudar a palavra de Deus. Focar, é ter atitude e querer. Eu só preciso colocar isso na minha mente. Olha, eu quero realmente buscar a Deus e fazer a diferença. Senão a minha passagem aqui na terra vai ser que nem aqueles foguetes, aqueles cometas que de vez em quando, cada não sei quantos anos passa, que a maioria não vê. Só vê quem tem aquele microscópio, aquele telescópio, sei lá, que pega não sei quantos milhões de distância, de quilômetros, né? Daí aquele vê. Mas a maioria não vê. Você quer que a sua passagem seja assim na terra? Que ninguém vai perceber? Vai ser... Então esse é o foco para as nossas vidas. Nós precisamos ser semelhante a Cristo. E só precisamos fazer duas coisas. Obedecer, ser submissos e servir ao próximo. Esses são os dois mandamentos para nós. Não é difícil, não é ser Deus. Ninguém precisa ser Deus. Mas podemos sim cumprir esses mandamentos.